pessoal, eu vou ensinar vocês hoje a pintar laranja. Tem aqui laranja fechada e laranja aberta. Eu aqui já fiz o risco, tá? Eu vou deixar para vocês aí abaixo na descrição do vídeo todas as cores das tintas que eu estou utilizando para ficar mais fácil de vocês anotarem. Vamos começar aqui pelo fundo, né, pelo chão. Eu vou estar utilizando aqui incolor clareador para fazer o sombreamento com o sépia depois. Venho com um lado do pincel, o outro lado sem tinta, e vou contornar aqui a parte de baixo, sempre esfumaçando. Vou tirar todo o excesso de tinta sempre na minha mão, tá? Que eu costumo às vezes fazer isso. Sempre esfumaçando, ó. Sempre o lado que está do pincel que está com a tinta vai ficar contornando a pintura. Depois que eu contorno, venho e vou esfumaçando a parte de baixo. Aqui nós vamos pintar a primeira parte que está por baixo. Sempre pintamos o que está por baixo primeiro, tá? Que é aqui, no caso, a laranja que vai estar fechada. Vou preencher toda ela com amarelo limão ou amarelo ouro. E aqui do lado eu vou deixar um espaço sem pintar, que é onde vai ser a parte mais escura, que eu vou fazer com caramelo. E depois eu vou utilizar cerâmica para dar o contorno mais escuro. Sempre, ó, contorno e vou esfumaçando. Passo um pouquinho de amarelo para unir as duas cores. Aqui, ó, eu vou contornar essa parte, ela vai ficar mais escura nessa parte aqui, que vai ser a parte que está por trás da laranja aberta. Fica um efeito de sombra, né, que fica mais escuro. Fica um efeito bem bonito. Sempre eu esfumaço bem para ficar a mistura ficar bem feita, tá bom? Para não ficar a marcação de divisões nas cores das tintas, tanto no amarelo como no caramelo. Aqui, ó, eu venho agora com a cerâmica e vou escurecer o contorno aqui, onde está a parte da sombra. Com um pouquinho de sépia, eu vou passar aqui para dar uma leve escurecida, tá? Tinta sépia que eu estou utilizando aqui. Venho com um pouquinho de amarelo para tirar a emenda. E vou sempre esfumaçando aqui. Aqui no centro eu vou fazer, ó, uma bolinha com cerâmica. E vou pegar apenas um lado do pincel, aqui eu vou utilizar o pincel número 2. Com um lado do pincel,
eu vou pressionar com um lado e vou fazer tipo uma cobrinha, um traçado dos lados do pontinho que a gente fez. Um lado a gente vai esfumaçar, tá? Apenas um lado de cada traço desse. Ó, que vou esfumaçar ao redor. Faz uns batidos e vou esfumaçando. Aqui nós vamos fazer aquele efeito casca de laranja, né, que é uns batidos que a gente dá com o pincel, ó, para dar aquele efeito tipo enrugadinho que eles têm, né, que a laranja tem. E agora com o branco eu vou fazer a parte que fica com a luz, né, onde fica o brilho. Então você vai ver aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a tinta cerâmica, eu vou fazer com a tinta branca. Eu vou pegar, ó, um lado do pincel, eu vou passar deste lado com o cerâmica. E desse lado eu vou passar com o branco. Vou unir as duas partes, né? Como se fosse... os dois vão estar de costas um para o outro. E a frente que nós vamos esfumaçar. Aqui eu vou bater com o branco. E aqui no meio eu vou fazer uma pintinha com o branco também. E vou sempre esfumaçando. Dou umas batidas. E aqui já vai ganhando forma a nossa laranja. Eu vou pegar aqui com um pouquinho de preto, eu vou iluminar aqui, escurecer essa parte de dentro. E com branco, eu vou dar algumas batidas aqui, ó, pra dar um efeito de iluminação. E venho escurecendo onde precisa na parte de baixo, no sombreamento. E aqui em cima eu venho com o pincel sujo apenas e dou uma leve esfumaçada aqui. Que você pode fazer de outra cor que você quiser, verde, tá? Depois eu vou fazer alguns talinhos aqui. É só pra gente incrementar aqui mesmo. Sempre eu vou ajustando onde precisa, onde eu vejo que precisa de mais tinta. Agora aqui nós vamos pintar a parte de dentro da nossa laranja. Primeiro eu tenho que terminar todo o contorno que tiver de fazer aqui. Vou só ajustar aqui algumas coisas. Agora com o pincel maior, número 8, eu venho e vou preencher toda a parte da nossa laranja aberta. Vou passar amarelo em toda a parte. Aqui ela vai estar aberta, né, com 3 partes da casca por baixo. Então eu vou pintar todo o centro. Todo o centro da laranja vamos fazer com amarelo. E a parte da casca também. Esse pedacinho eu vou fazer com branco, tá? Pra não ficar muito amarelo.
Então eu vou preencher com branco. Que vai ser a parte de dentro da casca. A casca na parte de dentro é branca e fora alaranjada. E agora eu vou dar clareamento com branco na parte de dentro da laranja também. Vamos fazer as divisões aqui de cada gomo da laranja. Essa parte aqui é a parte da casca ainda, que fica do lado de fora. Que eu vou dar o detalhe da divisão da parte de dentro e de fora. Que eu tô usando cerâmica para escurecer um pouco a parte de dentro. Na parte da divisão, venho com o branco e faço um contorno aqui, ó. Sempre unindo as cores para não ficar a divisão, tá? Agora eu venho com o branco e vou contornar a parte de dentro. Venho com o caramelo e vou dar uma leve escurecida, tá, em cada parte. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o risco, tá bom? Para vocês estarem aí fazendo a pintura de vocês, já com o risco pronto. Aqui eu venho esfumaço aqui o contorno. Sempre você tem que perceber, quando você for pintar alguma coisa que está sempre por trás, a parte que está por trás, a parte que fica por trás, ela vai ficar mais escura. Você pode ver tanto na laranja que eu pintei fechada, como também aqui nessa parte, vocês podem ver aqui que eu tô pintando, onde encosta na outra parte, fica mais escura. Que vai ser tipo a sombra, né, que vai ficar dando o escurecimento na peça. Aqui a gente já vê as divisões de cada parte de dentro da laranja. É uma pintura bem simples, depois que você pegar a prática, quando você fazer, você vai ver que é bem fácil. Aqui, ó, eu faço um risco branco de cima para baixo, em cima do risco, né, da divisão. E vou fazer umas marcações. Eu vou puxar de um lado para cima e do outro lado também. Para fazer aquele tipo uns raios, né, que fica na laranja. Esse estilo de pintura também fica muito bonito em tela. Tá? Eu me inspirei
numa tela que eu tenho aqui na minha cozinha, que tem um risco e tem essa pintura, né? E eu me inspirei nele para fazer essa laranja. Você pode estar fazendo outras frutas ao lado, fica muito bonito. Ou até mesmo somente esse risco em um pano de prato, ou até mesmo algum joguinho de cozinha. Fica muito lindo também. Só vai fazer alguns detalhes ao lado, algumas folhinhas, e já fica lindo. Aqui eu venho com o branco. Não é para deixar aquele contorno grosso, tá? Sempre você de leve, para ficar um efeito bem bonito. Não é para deixar nada de relevo na pintura. Aqui a parte do centro da laranja eu vou escurecer com cerâmica. Venho com branco e vou fazer a divisão do outro lado. Aqui eu vou fazer algumas listras intercalando uma na outra, bem de leve, tá? Só praticamente com pincel sujo, não é com pincel cheio de tinta. Aqui no meio eu vou fazer um escurecimento um pouco com sépia, para ficar a parte mais escura. Sempre usando as cores mais escuras, na parte que precisa ser efeito de sombra, né? Efeito mais escuro. No caso aqui eu vou estar utilizando sempre cerâmica e o sépia. E o branco vai ser o efeito de luz, o efeito de claro. O branco é sempre puxando, tá? Pra cima. Não tem uma escala certa, mas é sempre dando esses movimentos puxados. Agora vamos pintar essa parte aqui da laranja. Essa parte aqui foi tirada dela, né? Está um pouco afastada. Ela foi partida ao meio. Então aqui eu vou fazer uma leve esfumaçada com o caramelo. E venho aqui com o cerâmica e vou fazer a divisão aqui das duas partes. Essa parte que eu estou fazendo aqui é a parte da casca. Vou fazer aqui um contorno leve com branco na divisão da parte de dentro e da parte de fora da casca da laranja. E aqui nós vamos clarear um pouco a parte do meio. Faço um contorno, uma linha, na verdade, com branco e vou puxar de cada lado. Faço outra linha
sem ser contorno grosso, tá, gente? E vou puxar, ó, fazendo umas linhas pequenas pro outro lado. Dando todo o efeito na laranja. Aqui eu clareio mais um pouco na parte de dentro. E agora na casca da laranja, eu vou utilizar aqui, ó, o caramelo e o branco. Contorno embaixo com sépia e faço a iluminação com branco. E venho escurecendo com o cerâmica. Contorno as bordas com cerâmica e faço a sombra entre a casca e a parte que está dividindo a laranja, fazendo sombreado. E na parte de dentro da casca eu vou escurecer um pouco, na parte de cima eu vou escurecer com sépia e branco. Faço o esfumaçado para unir as duas cores. E aqui eu também passo um pouquinho de sépia para escurecer um pouco a sombra. Passo um pouquinho de branco. Escureço novamente um pouco com a tinta cerâmica. Então eu vou contornar aqui essas partes que fica do lado de fora da casca da laranja. Você vê que ela já vai ganhando a forma. Que eu venho com o sépia e vou escurecer aqui a parte do fundo de baixo da laranja, né, do chão. Escureço aqui um pouco com caramelo. Venho com branco e vou fazer a parte do outro lado da casca. Aqui essa parte eu escureci com cerâmica e dentro aqui da casca, onde encosta aqui na outra parte, eu fiz com sépia. Essa parte aqui eu fiz, escureci um pouco com sépia, que é a parte onde fica mais escura da sombra da casca. Agora vamos pintar esse outro lado, onde a laranja está partida.
Venho com cerâmica, dou uma leve esfumaçada na parte de dentro, na separação sempre de um lado. Deixa eu focar aqui. Então aqui, ó. Focou. Então, nós vamos aqui com cerâmica fazer o contorno. Tipo, parece uma casquinha de ovo. Essa parte aqui que a gente vai fazer. A gente vai contornar aqui a parte da casca e vai deixar a parte, ó, a parte de dentro e esse pedacinho aqui que vai ser a casca de fora, o lado de fora da nossa casca aqui. Venho com sépia e vou esfumaçar aqui para ficar essa parte mais escura. Ó, contorno toda a parte e vou esfumaçando, tá? Não é para deixar aquele contorno grosso, é só para esfumaçar mesmo, só uma sombra. Venho com branco e faço o contorno e sempre esfumaçando. Faço outro contorno novamente aqui na parte de baixo. E que dentro eu vou esfumaçar. Com um pouquinho de cerâmica eu venho em cima onde eu passei o sépia e vou novamente dar aquela esfumaçada, aquele contorno bem de leve. Você pode ver que na pontinha aqui ficou branco, né? Na pontinha de cada casca ficou aquela divisão, como se fosse uma linha branca ao redor, o contorno. Aqui eu venho com branco, ó, iluminar mais um pouco aqui. Então você pode ver que aqui ela já tá ganhando forma, né? Então aqui eu venho, vou escurecer toda a parte de baixo, onde fica a parte da laranja. Eu vou escurecer aqui, ó, onde precisa. Aqui eu vou passar novamente o branco. Fazendo as listras que tem aqui. Então eu venho fazendo todo o detalhe de branco, as listras que tem. Vou esfumaçar bem aqui a divisão. Com branco eu venho fazer aqui mais detalhes nessa parte de aqui de trás. E você pode ver que a divisão aqui
fica mais escura. Sempre a parte que tá por trás fica mais escura, tá? Quando está perto da quicha na frente. Aqui eu dou um leve contorno com branco. E aqui para finalizar, nós vamos pegar com o pincel número 000 da Condor. Vou fazer umas voltinhas aqui para dar um detalhe mais bonito, mais especial. E venho fazer umas pimentas cada ladinho. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Então, ela fica assim, ó.